posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus sonhos. Buscar esperança nas pessoas, buscar esperança nas situações, realmente nos deixa muitas vezes no chão. Nós esperamos de alguém, nós esperamos de alguma situação, mas nada acontece. Há pessoas que ainda vão além, elas nos prometem algo maravilhoso, mas quando a gente está perto de alcançar, ela volta para a gente e fala, olha, não deu para cumprir, não deu para fazer isso. E a gente vai novamente ao chão. A palavra de Deus diz que nós devemos esperar no Senhor. No Senhor as promessas não são frustradas, no Senhor não há impossibilidades, no Senhor há sempre uma palavra de vitória e essa palavra ela é cumprida, porque Deus não é homem para que minta. Eu quero falar para você que está desanimado com as situações, desanimado com as pessoas. Creia no nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, verso 37, diz a palavra do Senhor: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu organismo, Ele conhece a sua vida, os seus sonhos, e Ele pode liberar uma palavra de vitória sobre você. Não há limitações para esse Deus, não há impossibilidades para esse Deus, e Ele te ama. Você servir alguém que te ama é realmente algo maravilhoso. Muitas vezes você trabalha para uma pessoa, mas a pessoa não liga para você, não gosta de você e não tem o amor que Deus tem pela sua vida. Mesmo aquele patrão mais carinhoso, ele não chega aos pés de Deus, porque Deus é amor. Deus apenas não te ama, mas Ele é amor. Eu queria falar para você, creia que o Senhor tem uma vitória para a sua vida. Creia que o Senhor tem uma palavra de bênção para a sua casa, mas busque intimidade com Deus. Muitas vezes nós queremos exigir do nosso Deus as suas bênçãos, o seu carinho, a sua graça, mas nós não queremos ter intimidade. A palavra de Deus ela é liberada sobre aqueles que o temem e que o amam. E eu queria falar para você, busque uma verdadeira comunhão e intimidade com Deus. Quero conversar hoje com Simone Inácio. Simone tem uma história de vida aos pés do Senhor Jesus. Vamos passar então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Simone Inácio do Espírito Santo. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém, obrigada. E Simone, você é machadense. Machadense, veio de uma família do segundo casamento. Como é que era essa família? Era grande, era pequena? Então, minha mãe teve um primeiro casamento, que teve o meu irmão Alêncio, e o meu pai teve um casamento com 4 filhos. Só que a esposa dele faleceu, o primeiro casamento da minha mãe não deu certo, e aí ela encontrou meu pai e tiveram eu. Os meus irmãos, por parte do meu pai, nunca aceitaram, né? O segundo casamento dele, principalmente a minha irmã mais velha. E elas implicavam muito com meu irmão e tudo, e o meu pai era católico, ele não conhecia Cristo, e a minha mãe sempre foi de um lar cristão. E aí, eles, assim que eu nasci, eles foram para a zona rural, e nesse tempo as minhas irmãs, por parte do meu pai, não quiseram ir para a zona rural e tudo. E a mais velha que não foi tirando as outras, até que ficou eu, meus pais e meu irmão. E a minha mãe sempre me levava para a igreja. O meu pai, como não era cristão, ele tinha problema com alcoolismo. Então ele saía, ele bebia. E aquilo para minha mãe, né, já tinha minhas irmãs que nunca concordavam, e ele assim. Mas Deus tinha um propósito para todas as coisas. Agora, esse fato da sua irmã não ter aceitado você, não ter aceitado o seu irmão, né? Foi muito duro para vocês? Como é que foi isso no seu coração? Foi, porque além dela estar assim de frente totalmente com a minha mãe,
E aí veio eu também, né? Que ela não aceitava de forma alguma. Até no começo ela falou que não era do pai dela. Ela sempre ia de frente com tudo. Mas o foco principal era porque a minha mãe já era convertida. E o meu irmão também. Então quer dizer que essa sua meia-irmã, vamos dizer assim, e mais velha, ela não gostava de crente, não? Não. Até hoje não. Eu vejo assim Deus usando as nossas vidas de várias formas para chegar até ela, porque até hoje ainda existe uma barreira. E vocês têm algum contato? Pouco. Algum contato somente? É. Mas essa sua infância, então, você foi ensinada pela sua mãe nos caminhos do Senhor. Sim, totalmente. E você sempre obedeceu, cresceu ali realmente dentro da igreja? Foi. Minha mãe, ela sempre me levava, né, para os cultos, e ela é muito rígida, ela é muito brava, né? E na minha infância, na minha adolescência, eu não entendia isso. Eu falava assim, ela é muito chata. Mas hoje eu olho e falo, Deus, obrigada, porque eu sei que foi a minha mãe. O adolescente, ele tem uma certa dificuldade de entender quando o pai é rigoroso, quando o pai, ele, como diz, ele pega no pé para a pessoa andar no caminho. Uhum. Mas isso foi bom para a sua vida, então? Então, no início eu não entendia, né? Até na adolescência, a gente está naquela fase que o pessoal vai para festa, chama para sair, e eu nunca ia, porque minha mãe nunca deixava. Então tinha dias que eu chorava e que eu ficava rebelde e tudo, mas eu nunca desobedeci. Essa obediência sua fez com que você passasse a vontade de estar nesses lugares, nessas baladas, vamos dizer hoje assim. Sim. Mas você se manteve ali por submissão à sua mãe, Sim. por obediência e pela rigidez que ela tinha assim de cuidar de vocês. Uhum. Isso foi bom para você? Totalmente. Hoje eu olho e falo, Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, né? Sempre houve um propósito para tudo e Ele usou minha mãe para isso. Eu olho e falo assim, obrigada por todos os nãos que o Senhor me deu na minha adolescência. Queria falar com você que está assistindo, você que é mãe e pai, você deve sim lutar por aquilo que você acredita, principalmente se tratando de valores bíblicos. Você deve insistir, você deve persistir e você deve lutar com toda a sua força, com todo o seu vigor, para que os seus filhos, eles andem no caminho do Senhor. Você, filho, que ainda não entende, talvez você deve estar pensando, minha mãe é muito quadrada, meu pai é muito quadrado, esse negócio de igreja e tal, mas isso vai ser algo maravilhoso para a sua vida lá na frente. Como diz a nossa irmã aqui, Simone, lá na frente você vai entender. O seu pai, ele está vendo que você pode estar perto de um abismo, perto de um buraco muito feio, e você não ainda está sentindo isso e nem conseguindo enxergar. Mas obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. Isso vai ser bênção sobre a sua vida. Simone, você passou então e chegou até a adolescência dentro da igreja. Foi. Mas algo despertou muito seu coração, foi um chamado ministerial do seu irmão. Foi. Como é que foi isso? Eu passei, né, a infância e a adolescência na igreja. E eu frequentava a igreja, porque minha mãe tem que ir, entendeu? Então, como eu sempre obedeci a ela, eu ia. Mas, igual quando fala na Bíblia de um Deus só de ouvir falar, né? Eu estava naquelas, meus olhos ainda não tinham visto Cristo. E eu frequentava, ia no culto dos jovens, frequentava culto, escola bíblica, tudo, né? E eu gostava de estar na igreja, mas algumas coisas do mundo ainda brilhavam para mim, sabe? Algum tipo de show, de rock, essas coisas. E o meu irmão, ele sempre me ensinou muito, assim, a realmente buscar mais de Cristo. Eu via muito sério isso na vida dele. E aí ele começou a ter um chamado para missões, né? Ele fez agronomia, ele trabalhou em São Paulo, ele também é de Machado, e ele teve uma oportunidade muito boa em Ribeirão Preto, no IAC, Instituto de Cana. E ele ali, né, materialmente, ele ia alcançar tudo que ele desejava. Ele ia ter um bom carro, uma casa, um ótimo emprego. E ele estava na sala do dono da empresa e ele teve a oportunidade naquela hora de simplesmente falar sim e ele teria um ótimo cargo dentro do IAC. Mas algo assim maior não deixou ele dar resposta naquele momento. E a gente sabe que é Cristo, que o propósito de Deus é muito maior. E ele, então, na hora ele falou que não, mas ele também não entendia o porquê.
E nisso, o moço de Machado ligou para ele para voltar para Minas, para cuidar do café de Minas e tudo. E ele voltou sem entender nada. E quando ele voltou, Deus começou a usar pessoas, né, para falar para ele que realmente ele estava tendo um chamado para missões. E ele então aceitou esse chamado. Ele foi para São José, fez 6 meses de missiologia, 6 meses de inglês. E ele ficou para decidir entre navio e entre algum país que a OM iria enviá-lo. Até que Deus mostrou para ele que era o Nepal. E foi um momento assim maravilhoso, porque quando ele falou, minha mãe sonhou com o Nepal, sem conhecer. Para quem não conhece, o Nepal fica onde? O Nepal, ele fica no meio da China e da Índia. Quer dizer que são países hostis ao Evangelho, quer dizer, Sim. Não tem nada de Evangelho. No Nepal tem. A gente conhece Portas Abertas, que fala que tem uma classificação de 50 países que são perseguidos. A Índia e a China é perseguido, e o Nepal não. O Nepal está no meio. Mas lá há um certo tipo de perseguição, sim. E são milhões e milhões de deuses que tem lá. Eles têm, assim, deuses para tudo. Meu irmão, outro dia, compartilhou com a gente que ele estava em um restaurante e estava todo decorado com fruta. Ele achou que era algum tema. Aí ele perguntou, né, o porquê da decoração. E eles falaram, então, é porque o deus desse lugar são as frutas. Então quer dizer que eles, em vez de adorarem o Criador, adoram aquilo que o Criador criou. Isso, as coisas. Qualquer coisa qualquer é um Deus. coisa, né? Uhum. E interessante que quando acontece isso, seu irmão renunciou a um ótimo emprego, veio para um emprego mais, vamos dizer assim, de menos remuneração, e depois a confirmação do chamado do Senhor para a vida dele, ele abandona então e vai para algo mais incerto financeiramente. Foi. É totalmente difícil, né? Porque você está na China, tem crente na China, tem crente na Índia, mas tem uma perseguição grande ali, Tem. uma hostilidade grande, né? E põe em risco a própria vida, né? Põe. Agora, isso mexeu no seu coração? Totalmente, porque até quando eu comecei a ouvir falar em chamado, eu acreditava que era apenas mais um ministério na igreja, né? Tipo, vai pregar. Mas assim, eu sempre falei, gente, parece que não é aqui que o meu irmão tem que ficar, porque ele sempre foi alguém muito disponível, ele falava, ele conversava com o mendigo e tudo. Falei, parece alguma coisa está errado, né? Um dia a gente vai entender o porquê disso tudo. Mas quando ele falou em chamado, eu não entendia nada daquilo. Né? Falei, vai, né? Minha mãe, né? Amor de mãe, ela já começou a sofrer e tudo. Falei, não, ele vai falar, depois ele volta. Só que aquele dia Deus já tinha marcado para mim. E nós fomos para a rodoviária em Machado, levá-lo, né, para pegar o ônibus, que ele ia pegar o avião em São José dos Campos. E naquele momento a gente despediu, até então não tinha caído a ficha, eu não tinha noção que era sair do Brasil, né? E que ele ia ficar tanto tempo, ele ficou 2 anos lá. E naquele dia, 25 de janeiro de 2009, ele foi, e eu cheguei em casa, e assim, foi muito real, porque Deus estava ali no meu quarto, e aí ele falou, Simone, então, eu levei teu irmão para o Nepal, porque lá são milhões e milhões de deuses. Lá não tem quem fale do meu amor para as pessoas, por isso há tanta idolatria. E você que está aqui no Brasil, com tanta liberdade, o que você tem feito? Até quando você vai levar o meu evangelho mais ou menos? Aí eu falei, Deus, tá bom, agora eu realmente entendi o que eu preciso fazer. Né? Aí nesse momento eu falei, é isso, sabe? Se está aqui, o tempo passa muito rápido, né? Há um propósito para tudo. Foi naquele momento que Deus deu o despertar, e aí eu comecei a buscar mais, comecei a ter mais intimidade com Ele. Aquele dia, então, você aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor? Foi. E quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, o que muda? Tudo. Tudo muda. Exemplo para mim, alguma coisa que mudou a sua vida? Igual eu falei que eu ia na igreja e algumas coisas do mundo brilhavam. E hoje eu posso te falar que aquilo que brilhava não brilha mais para mim. Cristo, ele se torna assim tudo que você precisa. Então quer dizer que as pessoas hoje elas acham que pode viver o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Isso não é possível, então. Não, ou você é do mundo ou você é de Cristo. Não existe meio termo. O mundo está corrompido, o mundo está doente. E você tem que fazer, então, uma decisão. Você tem que ter uma decisão. E daquele dia em diante, você começou a ser usada na obra do Senhor também? Sim, sim. Aí, como eu comecei a buscar mais, a gente começa a se envolver mais com a igreja, a gente começa a preocupar mais. Né? E foi surgindo oportunidades. Aí,
Eu comecei a participar da Secretaria de Missões. A gente tem um trabalho na igreja que todo último culto de domingo a gente fala da igreja perseguida, a gente fala de missionários que estão no campo, a gente passa vídeos para eles, a gente levanta uma oferta para estar abençoando alguém que está no campo, que no caso é meu irmão com a esposa, ou a gente envia para Portas Abertas, que é uma agência que apoia os missionários da igreja perseguida. E também estou como diaconisa da igreja e estou com o Ministério Infantil. Agora, o Ministério Infantil também é muito importante, porque as crianças vão ser ali ministradas. Sim. E crescer no Evangelho. Simone, chegou ao fim a nossa entrevista. Eu quero agradecer. Fica aí o convite, então, para o seu irmão, quando ele estiver no Brasil, para ele vir aqui dar uma palavra. Porque a gente vai conhecer um pouco mais lá, né, da realidade lá do Nepal. A gente está tão longe. Aqui no Brasil, a gente não vive uma perseguição assim ativa, né? Nenhum. A gente pega o Evangelho com muita facilidade, mas há pessoas que estão morrendo pelo Evangelho. Sim. Então fica o convite ao seu irmão, numa vinda dele aqui, você convida para ele estar aqui com a gente. E que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe seu trabalho hoje em Paraguaçu, Amém. Não é? Isso. Que Deus te use não só dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho secular. Amém. E que você continue sendo bênção. Amém, no nome de Jesus. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Eu conversei com a Simone Inácio do Espírito Santo. Mas o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto no Evangelho segundo João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Diz a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque temos o privilégio de ter a Tua palavra, a única fonte de vida, a única fonte segura que transforma, Senhor Deus. Muito obrigado. Fala hoje através do Teu servo, Senhor. Cuida do coração desta pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que ela seja realmente abençoada pelo Teu poder, pela Tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma situação um tanto diferente. Um homem estava ao lado de um tanque que, segundo as pessoas, as tradições, havia ali um milagre. Quando um anjo descia e agitava aquela água, a primeira pessoa que entrava ali dentro era curada. Isso era algo que as pessoas acreditavam, era uma tradição do local.
Mas interessante que não era só ele que estava doente. Diz que jazia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. As pessoas estavam doentes, as pessoas precisavam de provar um grande milagre e elas ficavam ali arraigadas a uma tradição, algo que o povo confiava, mas que não era Jesus. Interessante que Jesus está para ir a uma festa ali, talvez a festa da Páscoa, e Jesus passa por aquele lugar. Jesus sempre teve compaixão das pessoas, sempre ele se preocupou em fazer algo pelas pessoas que estavam numa situação ruim, numa situação desesperadora. Então Jesus chega perto daquele homem, e aquele homem fazia 38 anos que estava ali doente, estava ali às margens da sociedade, e o Senhor faz uma pergunta a ele: queres ser curado? E aquela pessoa não reconhece Jesus, não olha para Jesus, mas ela olha para a tradição daquele local, e ela fala: olha, não tem quem me jogue no tanque, como eu vou ser curado? Então Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Eu quero falar com você, você que pode estar passando por uma enfermidade, você que pode estar passando por um problema no seu trabalho, na sua vida profissional, você pode estar passando também um problema na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, e esse problema já se tornou crônico na sua vida, e esse problema já se tornou um problema impossível para a estratégia humana, para a ciência humana, para a razão humana, e você pode estar realmente desistindo da sua luta. Muitas vezes a pessoa tem um problema e ela se agarra a uma tradição de homens, ela faz algum sacrifício, ela vai em busca de alguém que não tem nada com Jesus, atrás de um benzedor, atrás de um trabalho de umbanda, atrás de alguma coisa forte, atrás de um túmulo no cemitério, atrás de uma pessoa que ela é beatificada, e essa pessoa não vai até Jesus. Eu quero falar para você, nada pode acontecer na sua vida senão por Jesus. Você não pode obter nada maravilhoso senão por Jesus. E Jesus, ele quer tocar na sua vida, ele quer cuidar do seu problema, porque ele é cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia. Eu queria falar para você que essa pessoa, ela estava aqui esperando que alguma coisa de homens desse certo na vida dele. Mas há 38 anos essa pessoa estava enferma. Uma vida praticamente, uma vida realmente difícil, uma vida ali na miséria, uma vida frustrada, uma vida que não tinha o alívio da cura. Jesus, então, ele chega até aquela pessoa. Quantas vezes você foi ministrado pela palavra do Senhor? Quantas vezes você já ouviu a palavra do Senhor, mas não se decidiu por ele? A palavra do Senhor hoje, ela está sendo ainda expressada, porque até na volta de Jesus para buscar a sua igreja, ela vai ser expressada e você ainda pode se decidir por Jesus. Este homem, então, ele estava ali amargurado e nunca que ele conseguia entrar dentro do poço. Mas Jesus chega ao lado dele. Jesus, vendo deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante que Jesus te conhece. Jesus sabe qual é o seu problema, Jesus sabe qual é a sua dor, Jesus sabe há quanto tempo você está passando por isso. E Ele quer estender a mão até você. Ele quer dar refrigério à sua vida. Ele quer tirar você dessa situação e Ele quer colocar você numa situação maravilhosa. É preciso que você realmente entenda que estar aos pés de Jesus é o melhor lugar e é o lugar mais alto que você pode estar. E Ele se achega até você esta manhã e Ele fala: eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua dor, eu tenho olhado as tuas lágrimas, queres ser curado? Você muitas vezes procura a cura em todos os lugares, menos em Jesus. Você faz tudo pela sua vida, mas não faz o essencial, que é estar aos pés de Jesus. Abra o seu coração, coloque os ouvidos atentos, porque Jesus quer ministrar sobre a sua vida. Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia,
Ele te ama e sabe das suas necessidades. E Ele te pergunta, quer ser curado? Interessante que Jesus não é um Jesus que invade, não é um Jesus que arranca a porta, mas é um Jesus que, por amor, Ele te pergunta, o que tu queres que eu faça? Você quer ser curado? Quantas pessoas, elas se chegam até Jesus para ser curadas? A palavra de Deus diz que uma vez tinha 10 leprosos e gritavam por Jesus. E quando Jesus se achega a eles, Jesus fala, vai e mostra-te ao sacerdote. E no meio do caminho eles ficam curados. E diz que só um retorna para dar graças a Deus, para dar louvores a Deus. Então Jesus fala, olha, você foi curado da lepra e agora você está salvo. Você foi liberto. Jesus quer curar você do seu problema, da sua dor, da sua enfermidade. Mas principalmente, Jesus quer curar você do seu espírito. Nós, até termos um encontro com Jesus, nós somos condenados a viver no inferno. A palavra diz que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos ter um encontro com Jesus, que nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados, que nós precisamos ver em Jesus a única fonte de perdão e nos declarar, Senhor, sou um pecador, perdoa os meus pecados e muda a minha vida a partir de hoje. Eu quero ser teu. Jesus tem o poder para curar este homem paralítico. Tanto é que ele fala assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Como uma pessoa que era paralítica podia levantar? Como uma pessoa que era paralítica podia tomar o leito, ou a maca, ou a cama? Como uma pessoa paralítica pode caminhar? Só com Jesus, só em Jesus, e só depois de um toque de Jesus na vida dele. Jesus é aquele que pega a pessoa no fundo do poço e traz e coloca sobre uma rocha. Jesus é aquele que pega a pessoa no estado cancerígeno e transforma aquelas células em células normais. Jesus é aquele que pega um casamento onde tudo está dando errado e restaura o vigor desse casamento. Jesus é aquele que pega um filho seu que não te obedece mais, que não ouve mais, mas que você tem intercedido por ele, que você tem buscado a Deus por ele, e Jesus pode trazer este filho restaurado para o seu lar. Este Jesus foi o mesmo que fez com que um homem há 38 anos paralítico, um homem, no mínimo, há 38 anos doente, fosse curado. E não fosse curado apenas para nada, mas para produzir, porque aquele homem de imediato fica de pé, a sua postura é totalmente diferente. E agora aquele homem, ele trabalha, ele pega o leito, coloca no braço e sai andando com aquele leito. Aquele homem saiu de totalmente passivo, improdutivo, para uma vida normal. Interessante isso. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Que maravilhoso é ter um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro real com Jesus, você não fica da mesma maneira que você está. É impossível uma pessoa que Jesus entra na casa dele, entra na vida dele, ele prosseguir da mesma maneira. Você precisa entender que todos nós, antes de Jesus, somos culpados e condenados à ira eterna. Mas Jesus hoje, ele quer mudar a sua história e quer mudar a sua vida, assim como o dia mudou a minha vida. Você pode hoje ter um passaporte carimbado para viver na eternidade, na glória do Senhor. Para isso, receba Jesus como Senhor da sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Mude a sua história hoje através de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, porque o teu poder nos cura, nos restaura, nos salva, nos transforma. Em nome de Jesus, transforma essa pessoa que está assistindo esse programa, muda o coração dela, muda a vida dela. Se há enfermidade, Senhor, cura. Se há problema de relacionamento, o Senhor restaura. Se há problema de falta de salvação, Tu és o Deus que pode salvar. Em nome de Jesus, eu lhe suplico, faz um milagre nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa mudada, ela tem novas atitudes. Busque o Senhor, leia a palavra de Deus. Posso clamar pela fé, posso encher